Se antes a Rússia era quem comprava drones do Irã, agora é o Irã quem utiliza drones da Rússia. Drones esses utilizados não só contra os americanos, mas também contra os árabes. Árabes esses que agora procuram apoio da Ucrânia, inimiga da Rússia. Forma-se agora um quadrilátero. Duas guerras muito próximas uma da outra, não só geograficamente. Existem dois componentes principais, a questão dos drones e a do petróleo. Mas primeiro vamos recapitular a situação. O Donald Trump achava que ele fosse conseguir encontrar uma Delcy Rodrigues da Venezuela, alguém de dentro do regime que pudesse tomar o poder e ser mais pragmático. Agora, faltou ele considerar que o regime já possui um sistema robusto de pelo menos 4 sucessores para cada cargo importante e também uma regionalização do controle, que é a defesa em mosaico. Com isso, a Guarda Revolucionária Iraniana, que é quem realmente detém o poder no Irã, ela consegue manter um quadro repleto de pessoas não só movidas por fanatismo religioso, mas também pelos investimentos em diversos negócios em que os seus membros ganham muito dinheiro com isso, não só com petróleo, mas empreendimentos imobiliários, bancários, etc. E essa fusão entre fanatismo e poder financeiro dificulta qualquer possibilidade de encontrar alguém que resolva abolir esse sistema por dentro. Por isso, a única opção plausível é uma incursão por terra. Como eu já mostrei nesse outro vídeo, o Trump achava que a guerra seria rápida, seria só uma operação especial de decapitação do regime. Tanto ele não esperava ter que incorrer em uma guerra longa, que ano passado foram descomissionados todos os navios caça-minas que poderiam ser úteis no Estreito de Hormuz. Uma incursão por terra poderia ser feita pelos curdos, mas infelizmente eles têm se mostrado reticentes. Então, pelo visto, eles já estão cansados de receber promessas e depois serem traídos pelos americanos. Se eles forem agir, eles vão ter que receber algo antecipadamente. Talvez se o Trump aceitasse pressionar Bagdá por uma separação total do Kurdistão do norte do país, ou se até mesmo ele pressionasse o governo da Síria a conceder mais autonomia, quem sabe assim, numa incursão dos curdos no oeste do Irã, eles possam acreditar na palavra dos americanos de que o Kurdistão iraniano se junte ao Kurdistão iraquiano e, quem sabe, até mesmo a um Kurdistão sírio, se houver vontade política dos Estados Unidos de fazer isso acontecer. Mas como o influenciador trumpista Mark Levin já mostrou numa apresentação, ele fala que vai haver uma incursão por terra de forças especiais para retirar urânio dos laboratórios e campos de teste do Irã, mas esse não é o tipo de operação que se possa fazer em algumas horas. Não vai ser como a operação que executou Osama Bin Laden, nem a que capturou Maduro. Vai ser uma operação que vai levar no mínimo dias. E soldados americanos não podem se expor a ficar cavando as cavernas, muitas delas que já foram até bombardeadas com mísseis penetradores dos próprios americanos. Eles não podem se dar ao luxo de se expor a receber ataques vindos de outras forças de outra parte do país. Então é preciso fazer uma limpa geral. Primeiro, acabar com o regime iraniano, para daí então colocar forças que se sintam livres para fazer o trabalho de logística, de cavar essas cavernas e transportar quilos, se não toneladas, de urânio. O que Mark Levin fala não é que realmente vai ser só alguns milhares de soldados de forças especiais. Ele está abrindo terreno para fazer o público americano aceitar que vai ser necessário um largo contingente de soldados. Dito isso, o Estreito de Hormuz vai continuar fechado muito tempo. Mesmo que, por milagre, o estreito fosse aberto amanhã, porque foi feito um acordo,
E amanhã os navios já começam a poder passar de novo pelo estreito. Ainda assim, ficou muito tempo navios não podendo chegar aos países destino, de modo que os países receptores desse petróleo já terão diminuído as suas reservas e assim o preço do petróleo vai demorar para cair de qualquer jeito. Então, como a guerra ainda vai ser longa e o Estreito de Hormuz vai continuar fechado e o petróleo vai continuar caro, pode-se pensar o seguinte: a Rússia então está sendo beneficiada com essa guerra. Afinal, os Estados Unidos até mesmo já concederam que a Rússia pudesse transacionar o seu petróleo sem ser sancionada. Poderia, a princípio, ser este o caso. O problema para a Rússia é que os ucranianos não perderam tempo. A Ucrânia já mandou drones bombardearem a central de Ust-Luga, no Mar Báltico, perto de São Petersburgo, que era um terminal de exportação que era um dos principais. Por lá, não só se armazenava petróleo, mas era por lá que passava 40% do petróleo exportado pela Rússia. Então, fazendo contas bem simples, considerando o barril de petróleo WTI, que é um dos principais, se antes ele ficava na base de uns 60 e poucos dólares, e agora ele está rondando os 110 mais ou menos, ele quase dobrou de preço. Por outro lado, Ust-Luga representava 40%, ou seja, a exportação russa vai cair quase pela metade. Então, o total de receita da Rússia vai ficar mais ou menos empatado. Esse ataque ucraniano a Ust-Luga acaba sendo um benefício até para os árabes, mostrando já um benefício mútuo entre Ucrânia e países árabes, por manter o preço do barril em alta. Fora que os ucranianos também acertaram uma outra instalação que extrai e faz beneficiamento de fertilizantes, sendo que, por acaso, um dos principais compradores de fertilizante da Rússia vem sendo o Brasil. E se você tiver curiosidade sobre como que as guerras de Rússia contra a Ucrânia e de Estados Unidos e Israel contra o Irã podem afetar o Brasil, haverá em Porto Alegre, no próximo dia 11 de abril, a 10ª Conferência Atlantos, das 9 da manhã às 18 horas. E um dos painéis vai ser sobre a diplomacia brasileira. Compre agora o terceiro e último lote que já está se esgotando, com o cupom CARLOS20 para obter 20% de desconto. E agora voltando para a relação entre Ucrânia e países árabes. Agora, aqui vem o principal da cooperação entre Ucrânia e países árabes: a questão dos mísseis e drones iranianos. A Ucrânia tem vários motivos para ajudar os árabes. Primeiro, porque Rússia e Irã já são aliados de longa data. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Agora, nós podemos separar os motivos mais exatos. O primeiro motivo principal e imediato pelo qual a Ucrânia poderia ter interesse em ajudar os árabes com os seus drones, caçadores de drones, é que quanto mais os árabes precisam utilizar mísseis Patriot para abater os drones iranianos, menos sobra para a Ucrânia. Em vez de gastar milhões de dólares com mísseis Patriot, agora eles vão gastar de 3 a 6 mil dólares por drone ucraniano para abater os drones de 30 mil dólares do Irã. Muita vantagem. Se antes a assimetria estava a favor do Irã, agora está a favor dos árabes e ucranianos. Em segundo lugar, é o fato de que o Irã é um aliado russo e todo aliado russo a menos é bom para a Ucrânia, como já foi com a Síria e com a Venezuela. Em terceiro lugar, a Ucrânia, fazendo acordos com os árabes, eles possuem fundos de investimento que aplicam em diversos tipos de investimento diferentes ao redor do mundo, e a Ucrânia já tem startups de defesa, principalmente, relacionadas a drones e a softwares, e algumas dessas startups já conseguiram se tornar unicórnios. E com os árabes, a Ucrânia pode conseguir ainda mais investimentos. E em quarto lugar, a Ucrânia mostra proatividade para vários países, para os Estados Unidos, para os europeus, para os árabes. Eles vão mostrando assim que eles são parceiros confiáveis.
E, aliás, o governo Trump recebe uma lição da Ucrânia de como se relacionar com os outros. Trump acha que sabe tudo sobre negociação, resolve tratar todos os países que costumavam ser aliados como meros agentes com quem se deve negociar e exigir contrapartida para qualquer ato de apoio. E com isso, ele treina os próprios europeus a agir da mesma forma. Agora, com o fechamento do Estreito de Hormuz, os europeus também se sentem desobrigados a apoiar os Estados Unidos. Se você, Trump, quer que a gente te ajude, agora você é que vai ter que nos dar uma contrapartida. Enquanto isso, Zelensky mostra a importância de se acumular aliados, de mostrar boa vontade. Zelensky faz networking com os árabes. E nessa quarta-feira, 1º de abril, saiu a notícia de que Trump vai insistir no método de tentar extorquir os seus aliados para conseguir o que quer. Dessa vez, ele pretende fazer uma troca, só continuar apoiando a Ucrânia se os europeus vierem ajudar na questão do Estreito de Hormuz, sendo que os Estados Unidos só precisam dos navios caça-minas europeus pelo fato de eles terem feito mau planejamento, tendo aposentado os seus próprios navios caça-minas. Por fim, é interessante notar como que as guerras da Ucrânia e do Irã acabaram criando dois grandes buracos na aviação. O mapa do setor aéreo ajuda a ilustrar como que as guerras podem estar mais perto uma da outra do que se imagina. E basta um limite ser rompido para que dois grandes buracos se unam em um imenso buraco. Nada custa para que, de repente, o Azerbaijão, que já protagonizou com a Armênia a guerra de Nagorno-Karabakh, acabe de alguma forma se envolvendo, provavelmente contra a Rússia e o Irã, e, portanto, a favor de Ucrânia e árabes, além de Israel, com quem já tem contratos de drones também. E para poder se conectar com o seu exclave de Nakhchivan, o Azerbaijão poderia fazer uma incursão ao noroeste do Irã e, assim, passar a possuir uma conexão por terra. Enquanto isso, a Rússia poderia tentar ajudar o Irã atacando o Azerbaijão pelo norte. E assim, os dois confrontos se uniriam. Isso só o futuro dirá, mas essa é uma possibilidade não nula. Eu sou Carlos Marcelo e essa foi a minha análise de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou elogio, pode fazer nos comentários abaixo. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Se quiser fazer doação por Pix ou por Bitcoin, pode fazer pelos QR Codes na tela ou pelos links abaixo. Muito obrigado.